Efeito Mpemba. Esse fenômeno impressionou várias mentes ao longo da história, desde os tempos de Aristóteles. Eles observaram o que parecia ser uma aberração da natureza. A água quente congela mais rápido que a fria. Em circunstâncias específicas, com o frio extremo, jogar água quente no ar gera um efeito belíssimo. A água líquida se transforma em minúsculos cristais de gelo quase instantaneamente após ser suspensa no ar. Por que exatamente isso acontece é motivo de debates, mas a explicação mais comum é de que a água quente evapora mais rápido, perdendo massa e necessitando de menos calor para virar gelo. Espuma marinha. A espuma marinha é um tipo de material orgânico provocado pela agitação da água do mar, especialmente em situações onde ela está repleta de carbono orgânico. Quando esse material entra em contato com a atmosfera, acaba desencadeando um processo que resulta na formação de uma grossa espuma, que pode causar situações perigosas para quem passa por perto. Em maio de 2020, 2 surfistas morreram em uma praia holandesa depois de serem surpreendidos por uma sucessão de eventos que incluíram tempestades, elevação na maré e formação anormal de espuma marinha. Nuvens insulares. Ao contrário do que acontece em terra firme, onde há muitos fatores que podem atrapalhar a passagem do ar, o oceano permite que o ar flua livremente pelas águas, sem que nada fique no seu caminho. É justamente por isso que quando você está no meio do mar, o vento parece muito mais forte. E um fenômeno bastante interessante costuma acontecer quando o vento se choca contra a superfície de uma ilha. Em condições específicas, ele pode passar por cima dela, criando uma espécie de fluxo sobre a terra. Isso cria ondulações que podem ser vistas nas nuvens, que se formam logo acima da ilha. Não é um fenômeno comum, mas felizmente a NASA e outras agências espaciais já foram capazes de realizar imagens incríveis dessas nuvens se formando em diversas regiões ao redor do globo. Lagos explosivos. Quando você decide passar um tempo em um lago, talvez venha à sua cabeça uma série de riscos, mas dificilmente você vai pensar que o lago pode explodir enquanto você estiver por perto. E por incrível que possa parecer, alguns deles realmente podem fazer isso. Esse fenômeno é conhecido como erupção línica e acontece em lagos cuja origem é vulcânica e quando há a liberação de grandes quantidades de monóxido e dióxido de carbono. Essa explosão pode causar efeitos catastróficos para a vida nas redondezas. Um dos eventos mais famosos envolvendo esse tipo de explosão ocorreu no Lago Nyos, em Camarões, em 1986, causando a morte de 2.000 pessoas e mais de 3.000 cabeças de gado. Foi a partir de então que a ciência passou a conhecer e estudar esse tipo de fenômeno. Ainda não se sabe exatamente o que provoca a liberação dos gases presentes no interior desses lagos. Nuvens asperitas.
Essas nuvens foram catalogadas há pouco mais de 10 anos, mas vêm sendo fotografadas nas últimas 3 décadas. Essas nuvens lembram ondas e normalmente vão embora sem grandes chuvas. Como é um fenômeno apenas recentemente conhecido, não se sabe muito sobre a sua formação. De qualquer forma, essa é mais uma incrível obra de arte da natureza. Infelizmente, não é muito fácil testemunhar essas formações e costumam aparecer apenas em algumas regiões dos Estados Unidos. Tsunami de gelo. Também chamadas de ondas de gelo, essas formações que avançam sobre a terra firme acontecem em lugares frios, quando há ventos fortes que podem aumentar a força das ondas no mar ou de grandes lagos, e são capazes de deslocar o gelo e a neve parcialmente derretida na direção da terra, onde podem atingir ruas, casas e plantações. Eventos dessa natureza são esperados todos os anos em países como o Canadá e Estados Unidos, e algumas cidades tratam de alertar seus residentes com antecedência para a possibilidade de ocorrência do fenômeno. Efeito Leidenfrost. Não é novidade que, ao despejar água em uma superfície quente, ela rapidamente vai evaporar. Mas, se você conseguir aquecer uma superfície a uma temperatura tão alta que ela produza uma fina camada de vapor, é possível fazer com que as gotas d'água se acumulem sobre a superfície, levando mais tempo para evaporar e formando uma espécie de bolha. Esse fenômeno é chamado de efeito Leidenfrost. O fenômeno acontece pois a camada de vapor evita que as gotas toquem a superfície aquecida, evitando que elas evaporem normalmente. Como o vapor não é um bom condutor térmico, o calor da superfície também não consegue alcançar a água, ajudando na formação do fenômeno. Rolos de neve. Essas formações de neve surgem quando o vento atinge uma região montanhosa tomada pelo gelo, que deve estar em uma consistência específica. A força do vento faz com que o gelo se mova, acumulando cada vez mais material e, ocasionalmente, assumindo uma forma circular ou cilíndrica. Não é um fenômeno comum, uma vez que é necessário uma sucessão de fatores para que ele ocorra. Ventos fortes, neve solta e bastante espaço para a formação dos rolos. Lagos de asfalto. O Lago Pitt, em Trinidad e Tobago, é um dos melhores exemplos de um fenômeno estranho chamado lagos de asfalto. É um depósito natural de asfalto proveniente do encontro de duas falhas tectônicas que fazem com que o material seja expelido da parte subterrânea do nosso planeta. Mas essa é apenas uma hipótese para a origem do fenômeno, já que a ciência ainda não tem certeza sobre o que realmente o provoca. O asfalto é composto sobretudo por água, gás, óleo e areia. Como você pode imaginar, o lago é uma importante fonte de renda para o povo de Trinidad e Tobago, uma vez que a comunidade local